Sejam todos bem-vindos para mais esse momento do estudo do Evangelho. Estamos aqui para discorrer sobre o capítulo número 12, Amai os vossos inimigos, e o tema dessa semana é a instrução dos Espíritos, a vingança. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, que neste momento nós possamos agradecer ao nosso Pai da vida pela oportunidade de mais uma semana, de mais uma jornada que se inicia. Agradecemos também a Jesus, o nosso irmão maior, pelo Evangelho, esse alimento espiritual que nos fortalece, que nos direciona na caminhada do bem e que nos revigora a cada dia para que possamos refletir sobre as mudanças necessárias na nossa reforma interior, para que possamos retirar dos nossos corações, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que ainda insiste em nos arrastar para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo. Então o Evangelho, com esse alimento espiritual, nos faz refletir o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos nos melhorar para que possamos evoluir na condição de espíritos, na condição de caminhar seguros, na confiança de que o nosso destino é aprender a amar, a perdoar. E o tema dessa semana vai nos direcionar para a necessidade que nós temos na caridade para com o próximo, no perdão. Então, sendo assim, pedimos licença para iniciar o Evangelho desta semana. Então, o tema é a vingança, é a instrução do espírito de Jules Olivier, em Paris, em 1862. Então, nós vamos fazer a leitura inicial, depois vamos tecer alguns comentários para que possamos refletir sobre o que os Espíritos vêm nos instruir, sobre essa condição desse sentimento tão difícil que ainda carregamos, essa condição de querer revidar o mal que nos chega. E o quanto isso interfere na nossa questão de sermos cristãos. Então ele inicia dizendo: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desse costume selvagem sobre o qual se debatia a humanidade na época, no início da era cristã. Então hoje nós estamos falando da vingança, mas ainda é um resquício desse vestígio bárbaro, dessa condição que a humanidade se encontrava lá na antiguidade, onde se existiu o duelo, onde as pessoas lavavam a honra com o próprio sangue, então tinha aquela condição de honrar, então a honra era pagada com sangue, existiu o duelo. Hoje em dia já não estamos mais em contato com esse costume bárbaro do duelo, mas a vingança ela ainda se encontra dentro de nós de uma outra forma, ainda enraigada. Ainda tentamos nos vingar, não através do duelo, mas de uma forma muito contemporânea no nosso mundo atual. Então, a vingança ela é uma ação premeditada, é um plano maquiavélico
E é um conjunto de sentimentos, né? Muito ruins que nós vamos instalando dentro de nós, nos nossos sentimentos, no nosso coração. Então a gente começa logo pensando que alguém feriu, né? Que alguém nos feriu, que alguém causou algo contra nós, e aí é o nosso orgulho, e a gente vai tendo uma dificuldade de perdoar e vai alimentando essa condição dentro de nós. E nós vamos ali desenvolvendo vários sentimentos, né? A mágoa, o rancor. E aí a gente vai ignorando a justiça divina, né? E a gente nem se lembra de amar os inimigos. Então, olha quantos sentimentos nós vamos desenvolvendo. E aí a gente vai caindo na raiva, né? E a gente pensa que isso pode fazer mal, né, para o outro. Pode ser que faça momentaneamente, a gente tenha causado prejuízo para alguém momentaneamente, né? Mas vai correr muito mais aquele que está ali naquele sentimento de vingança. Vai corroer nossa saúde física, mental e espiritual, porque nós vamos ali trazendo para junto de nós uma coletânea de sentimentos que vai nos afastando, né, do bem, do amor. E toda vez que a gente se afasta do amor, a gente vai de encontro, né, a sentimentos que nos vão causar muito desequilíbrio. Então, nós estamos aqui para desenvolver o amor, e toda vez que a gente se afasta da lei do amor, nós vamos ter que se recompor com ela, né? Então, a vingança, a gente costuma falar, né, num provérbio, né, popular, num dito popular, que a vingança é um prato que se come frio, né? Então, se a gente perceber a pessoa, ela vai tecendo ali, né, um sentimento ao longo de um tempo. Então, ela vai construindo, ela vai articulando, né, um desejo de vingança, ela vai desejando o mal para aquela pessoa por um longo tempo, né? E olha quanto tempo que a gente perde priorizando uma condição que faz mal ao próximo, mas que faz mal, muito mais mal a nós mesmos, né? Então, se a gente pegar no exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, tem muitas condições que a gente percebe que a pessoa parou a própria vida dela, né, no intuito de se vingar de outra pessoa. Então, ela passa anos e anos da vida dela construindo, né, uma teia de sentimentos, de situações, de revide, onde o foco principal da vida dela é destruir o outro, é maldizer do outro, é denegrir a imagem, é construir maledicência, né, para se vingar de uma condição onde o orgulho dela foi ferido em alguma questão e ela não conseguiu lidar com aquele sentimento. Isso pode ocorrer de uma grande forma, em grandes vinganças ou pequenas vinganças, né? Então, a gente pode acontecer até na nossa condição corriqueira do nosso dia a dia, né? E a gente vai cometendo pequenas vinganças, né? Pequenas vilezas sem perceber. De repente, quando a gente fala bom dia para alguém, ou por um motivo ou outro ela não escuta ou não responde, e a gente já vem aquele pensamento ligeiro, né? Ah, não me falou bom dia, eu não vou falar mais bom dia para essa pessoa. É uma vingança, parece que não, mas são pequenas coisas do nosso cotidiano que vai demonstrando, né, esse sentimento pesado que ainda carregamos, né? Quando alguém te ignora numa conversa, né, então você se sente ali excluído e você já quer se vingar daquela condição, achando que a pessoa não está te dando a devida atenção. Quando alguém não te responde, né, ou demora para responder alguma mensagem, né, então você logo pensa, demorou para responder 2 horas, então quando me mandar uma mensagem eu vou demorar 4 horas para responder.
Então, a gente tem que perceber essas pequenas situações que vão, né, acontecendo no nosso dia a dia, como que a gente vai se comportando em relação a isso, né? Quando alguém não liga para a gente está esperando aquela ligação e a gente logo pensa, bom, não me ligou, eu também não vou ligar. E aí acaba não ligando mais para a pessoa, não respondendo, se afastando. Ele me traiu, eu vou trair também. Olha a vingança, olha a condição ainda que nós trazemos, né? Que nos faz cair naquele senso comum e a gente acaba se comportando dessa maneira, deixando o nosso orgulho falar mais alto. Então, nós nos comportamos ainda nessa condição, né, da nossa infância espiritual, dessa condição de nós não renovarmos, né, os nossos sentimentos, a nossa condição de melhora individual de cada um. Ele me fechou no trânsito, eu vou fechá-lo também logo ali na frente. Muitas vezes isso acaba ali naquela condição, mas muitas vezes essa fechada no trânsito pode surgir ali um rompante, né, de uma condição de violência muito maior do que a gente imagina. Então, muitos atos impensados às vezes pode resultar fatalidades, né, que vão fugindo ao nosso controle, pelo um ato impensado, um ato de rebeldia naquela hora, de não ter dominado o instinto que deveria ter sido dominado, né, no momento da raiva, do ódio, né, onde nos falta uma visão mais profunda sobre as coisas, um equilíbrio, muitas vezes pode acarretar algo muito mais violento e que não tem mais volta, né? Tem situações que não tem como se consertar. Então, essa vingança, ela tem que ser uma questão que temos que ficar atento, né? Desde os pequenos atos aos grandes, né? Que trazem consequências desastrosas na nossa vida, na vida dos outros, na sociedade, né? Ou pequenas coisas, assim, na situação cristã, quando eu poderia ajudar alguém e a gente acaba não ajudando, porque pensa, eu não vou ajudar porque ele também, se eu tivesse nessa situação, ele não me ajudaria, e acabamos deixando de fazer o bem, de praticar o bem, por uma questão de vingança. Então, temos que olhar para essa questão da vingança de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina, porque nós não estamos mais duelando, né, como na outrora fazíamos, né? Então, hoje, essa vingança ela se manifesta em nós de outra forma, né? Então, vingar-se, né, nós sabemos bem, é o contrário do que está prescrito pelo Cristo, quando ele diz, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente, né, não é espírita, como não é também cristão. Então aqui é muito mais abrangente do que a doutrina espírita, nós estamos falando da condição cristã que o Cristo veio nos ofertar, né? Perdoai os vossos inimigos. Então, perdoar aqueles que nos coloca nessa condição, né? A vingança é uma inspiração tanto quanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza, que são as suas duas companheiras assíduas. Então, aqui junto com essa vingança tem a falsidade, né, e a vileza, né, essa baixeza, que nós vamos entender agora do que se trata, né? Que com efeito é aquele que se entrega a esta fatal e cega paixão, não se vinga quase nunca a céu aberto, que é aquele que se vinga por trás, né? Então está falando aqui da falsidade e da baixeza, né? Age com essa questão de
fazer por trás, né? Da forma falsa, ele não se identifica, ele vai fazendo a maldade por trás. Então, quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera, seu ódio. Então, aquele que se sente, né, ultrajado na tua honra, ele vai se vingar por trás. Então, ele vai articulando, né, situações, e o mais frequentemente, ele se reveste de uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração maus sentimentos que o anima. Então, na frente ela é uma coisa, mas dentro do coração ele tem sentimento de maldade em relação àquele outro. Então, ele se faz de amigo, quando na verdade ele está planejando ali coisas malignas, né, por trás daquela pessoa. Então, ele vai tomando caminho escusos, né, segue a sombra do seu inimigo sem desconfiança. Quer dizer, ele vai articulando por trás. Ele vai tecendo uma teia de situações, até no momento, né, que não tenha perigo, ele vai atingir. Então, ele se esconde dele, espreitando sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, à chegada da ocasião, o veneno no copo. Então, ele vai articulando ali situações, vai chegar uma ocasião que ele vai desferir ali o golpe fatal, mas de uma forma articulada por trás. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele ataca, então, em sua honra. Então, quando ele não chega em vias de fato, ele vai articulando situações e defamando, né, a pessoa, ele vai falando mal. Então, ele vai ali atentando contra a sua honra. Não se recua diante da calúnia, vai criando, né, calúnias e situações, insinuações, né, e vai semeando por todos os ventos, né, falando mal dessa pessoa por trás. Por isso que aquele que persegue se apresenta nos lugares onde o seu sopro envenenado passou. Espanta-lhe se encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolente. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Então a pessoa vai criando tanta fofoca, tanta intriga, né, em cima daquela pessoa, que aquela pessoa, quando se encontra com, ou no mesmo ambiente, ou com pessoas que eram queridas, ela vai sendo ali tratada de uma forma mais rude, né? Pelas fofocas que foram disseminadas contra ela. Então, vai se instalando ali uma condição e essa pessoa vai ficando aniquilada, né? Perante aquelas pessoas, perante os amigos, né? E até mesmo os parentes, quando eles se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga, assim, é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta no rosto descoberto. Então, olha o quanto, né, muitas vezes famílias se destroem, né, amigos se afastam, né, e condições difíceis vão se instalando devido a essas vinganças cometidas nas costas das pessoas. Então, muitas vezes a honra da pessoa é atingida e a imagem dela vai sendo denegrida por conta dessa vingança que é feita por trás, né, nas costas das pessoas. Isso tem muito mais responsabilidade quando você vai e fala na cara da pessoa coisas ali, né, que fica mais visível o que está sendo, o sentimento que está sendo direcionado, né? Então você já sabe ali que aquela pessoa tem alguma coisa contra você, porque ela se identifica, né, na hora, e não por trás ficar causando situações que vão muitas vezes separar famílias,
A gente vê, às vezes, situações de famílias que se dilaceram, né? Que se separam e passam anos e anos, né? E às vezes vai ao desencarne um brigado com o outro por questões desse tipo de vingança que é feita dessa forma, sem esclarecimento, sem conversa, né? Onde as pessoas não se entendem, não colocam os pingos nos is, né? E muitas pessoas também passam a vida inteira perseguindo outras por situações e elas deixam de viver a sua própria vida e atrasam a sua existência, a sua caminhada, adoecem o seu corpo físico, o seu corpo mental, por questões que ficaram presas à vingança, né? E deixaram que a outra pessoa protagonizasse a sua vida. Porque quando a gente se prende a ficar se vingando de uma pessoa, nós vamos dando poder a ela, né? Esse sentimento ele vai tomando conta da nossa vida e nós paramos, né, de caminhar a nossa jornada só em detrimento em ficar armazenando pensamentos e situações e destruir o outro, em prejudicar o outro. A gente às vezes vê isso muito, né, na condição de quando termina um casamento, um divórcio, onde ali ficaram mágoas em decorrência de traição, de sentimentos que não foram resolvidos, e a pessoa passa anos e anos ali perseguindo o outro, em vez de tocar a sua vida, né, de construir forças, né, para continuar na sua caminhada, na sua família, cuidando dos filhos, procurando se melhorar no seu ambiente de trabalho, não. Muitas vezes ela perde anos e anos da sua vida querendo revidar uma condição que já ficou, o outro já avançou, o outro já progrediu, já caminhou, e a pessoa se perdeu naquele sentimento da vingança, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Tudo isso, falta do perdão, falta da caridade, que é essa recomendação maior, né, dos ensinamentos de Jesus, né, na nossa construção, na nossa edificação cristã. Então, para trás com estes costumes selvagens, para trás com esses, né, usos que são de outros tempos. Então, todo espírita, né, que se pretende pode ter ainda o direito de se vingar. Seria indigno se figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Não, mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro de uma grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança de outro modo, senão para perdoar. Então, para combater, né, esse lixo que ainda trazemos, né, esse sentimento ainda de infelicidade, temos que desenvolver, né, o perdão, temos que pensar na máxima cristã. Fora da caridade não há salvação. Então, como que nós podemos, né, vencer esses impulsos da vingança, né, nos dias atuais? Como que a gente pode trabalhar dentro de nós, né? Então, nós temos que nos manter vigilantes, né, no nosso equilíbrio interior, né? Nós temos que alicerçar, né, esse amor ao próximo, sem deixar, né, nós temos que deixar para trás, né, essa animalidade que ainda carregamos da nossa infância espiritual. Então temos que trabalhar dentro de nós o perdão, né? Esse é o antídoto, né? E esse combate, ele se inicia dentro de nós. É uma conquista, né, lenta e gradual, que nós vamos obtendo dia após dia. Isso vai aumentando a nossa capacidade, a nossa condição de perdoar. Então, nós temos que observar, né,
os nossos sentimentos, né, diante das situações onde que alguém nos fere. Nós temos que observar isso, né? Nós temos que analisar os sentimentos que ainda despontam das nossas almas, né? A intensidade deles, né? E até que altura eles dominam a nossa alma, né? Temos que ficar vigilantes e atentos e temos que identificar dentro de nós, né? E por que nós, e observar, por que a gente guarda por muito tempo esse sentimento, né? Essas emoções desagradáveis. Então isso é um alerta, né? Nós temos que ficar atentos, nós temos que redobrar a atenção no esforço do perdão, da tolerância, da paciência. E só assim nós vamos caminhando, né, para uma melhora, para uma reforma íntima, porque esse é o nosso objetivo, né, desenvolver dentro de nós essas habilidades, né, de desenvolver esse amor cristão que ainda nos falta, né? E por que a gente tem que combater a vingança, né? Por que a gente tem que se concentrar nesse esforço, né, de melhorar essa condição difícil que ainda trazemos, né? Porque senão nós vamos estar infringindo a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, né? Para a gente não fazer para o próximo o que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. E também pelo sentido, né, de ficar cometendo os mesmos erros, os erros do passado, na nossa infância espiritual, quando nós não perdoávamos. Então esse é o momento da nossa transformação, para a gente não repetir os erros que nós já cometemos em existências anteriores. E assim nós vamos desenvolvendo esse amor universal que nos une, né? Que nos faz uma grande família, nessa confraternização verdadeira, né? Que nós devemos nos esmerar de sermos irmãos, já que esse é o maior exemplo do nosso Mestre Jesus. Então, que nós possamos absorver esses conhecimentos, né? Esse estudo dessa semana, e que nós possamos refletir em aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa semana a todos. Graças a Jesus.